E percebam que, mesmo tendo essa árvore bem menor do que o ID3, o C4.5 conseguiu uma taxa de acerto ainda melhor. Não dá para dizer que é muito melhor, né? A gente poderia dizer que é muito próxima, né? Então, o ID3, uma taxa de 97,9, com pouca confusão, certo? E o J48, quer dizer, o C4.5, com 98,9 e bem pouca confusão também, né? Então, uma árvore super menor que dá a ideia para nós que não conhecemos o conjunto de dados, quer dizer, essa árvore menor nos mostra, olha, o atributo 1 ele é decisivo para essa classificação, certo? Enquanto que se eu olhar a árvore do ID3, ela é uma árvore que torna bem difícil você tentar identificar quais seriam os atributos ou qual é o subconjunto de atributos mais relevantes aí para o problema, né? Então fica uma árvore complicada de se entender, vamos dizer, enquanto que o J48 conseguiu uma árvore bem mais simples. Vamos fazer uma outra análise aqui. Se eu executasse o J48, mas sem a poda. Ou seja, se eu dissesse, olha, eu quero a árvore sem poda. Então isso aqui é true, porque vai ser sem a poda. Percebam que o J48 é diferente do ID3, dado que a base do cálculo do ID3 toma o resultado do ganho de informação somente para identificar quem vão ser os atributos que vão para a árvore, e o C4.5, ou seja, o J48 aqui do ECA, ele vai tomar como base a razão do ganho de informação. Então, ele vai dividir o ganho de informação pelo split information, como vocês fizeram manualmente na unidade 2. Né? Exatamente aquilo que foi feito lá e que vai estar sendo feito aqui. Então, se eu executar agora sem a poda, percebam que eu caio para 98,6, com a poda eu tinha 98,9, ou seja, é uma diferença bem pequena. Para ser sincero, a poda é um pouquinho melhor do que sem a poda, mas a diferença aqui na árvore é maior. Né? Então, sem a poda, a árvore do J48, que é o C4.5, ela usa o atributo 1, o 2, o 4, o 6, o 9, o 5, o 7 e o 10. Né? Então, é uma árvore bem maior que aquela, não é uma árvore tão complicada quanto a árvore do ID3, né? O ID3 tem uma árvore mais complicada do que a árvore do C4.5. Entretanto, ela é uma árvore um pouquinho maior do que aquela com a poda, certo? Então a gente consegue aqui identificar essas características que a gente estudou na unidade 2 sobre esses dois atributos, ou desculpem, algoritmos, tá? Eu quero ainda chamar a atenção de vocês para a utilização desses nossos algoritmos com outras bases de dados, como eu comentei, que são bases de dados mais próximas ou que não têm essa característica tão simplificada de todos os atributos serem binários. Essas aqui que a gente está vendo, vocês podem navegar por aqui, percebendo que sempre os valores possíveis dos atributos são 0 e 1, 0, 1 e 0 e 1, e a gente sabe que isso na prática nem sempre a gente vai ter bancos de dados tão bem comportados assim, certo? Para que a gente possa investigar o comportamento, então, em um outro tipo de conjunto de dados, vamos abrir aqui um conjunto que tenha, na verdade, dados numéricos. E aí a gente vai ressaltar uma característica que nós trabalhamos na unidade 2, que diferencia bastante o ID3 do C4.5, então vou pegar essa base de dados numérica. Percebam que a base de dados numérica é bem simples, ela tem 1000 instâncias, ela tem só 5 atributos, a classe mais 4. Percebam que um desses 4 é o identificador, né? Então é um ID da instância, o que é uma coisa que a gente deve tomar cuidado. Mas todos esses outros atributos são numéricos, então a idade é um atributo numérico que tem média 38,9, certo? Com desvio padrão de 10, tá? O mínimo então a idade mínima que você tem no seu banco de dados é 18 anos, a máxima 80 anos. A altura é uma outra variável com média 1,72, né? O mínimo aqui 1,54 e o máximo 1,86 para esse banco de dados com desvio de 5,1. E a renda é uma variável numérica também, com uma média de 2.961 e alguns centavos, né? O valor mínimo de renda 720, o valor máximo de renda 6.018.
Tá? Então imagine que você tenha isso e você quer classificar o seu cliente sendo um cliente da classe A ou da classe B. É isso que você quer fazer. Então a gente vai vir aqui para o nosso modelo de classificação, vamos manter o nosso algoritmo J48, certo? A nossa classe a ser utilizada é a variável classe mesmo, e eu vou iniciar o processo. Eu fiz essa classificação usando o J48 com poda e acertei 99% dos casos, ou seja, está muito bom, né? Uma árvore bem pequena, é uma árvore que considera a renda menor ou igual a 2.974, então é classe B, certo? Se a renda for maior que isso, então ele olha se a idade for menor ou igual a 44, então é classe A. Agora, se a idade já for maior do que 44 e menor ou igual a 45, então quer dizer, se for uma pessoa que tem entre 44 e 45 anos, então é A. Agora, se for uma idade acima de 45, é B. Percebam que aqui está bem interessante essa história, porque no nosso conjunto de dados original, nós não tínhamos essa nossa variável idade maior ou menor que qualquer coisa. A idade era uma variável numérica, certo? E quando a árvore foi ser construída pelo C4.5, ele criou as variáveis renda menor ou igual a isso, ou renda maior, depois idade, e idade ele criou duas subdivisões aqui dentro, que mostra exatamente o princípio que nós trabalhamos na unidade 2 para quando o nosso C4.5 vai ser aplicado e vai ser utilizado em variáveis, em bancos de dados que possuem variáveis numéricas, certo? Uma outra característica bem legal que o ECA tem, que nós não exploramos ainda, é que para a árvore D3, eu contei para vocês, ele não faz representação gráfica, ele só mostra assim, mas para o C4.5 ou J48, se eu clicar o botão da direita aqui, em cima do resultado que eu tenho, eu posso escolher a opção de visualizar a árvore. E ele vai me mostrar, então, a árvore de decisão criada para esse modelo, e às vezes eu posso achar que é mais fácil olhar para a árvore dessa maneira, do que olhando ali para aquela descrição. As duas coisas são a mesma coisa, né? Então, se a renda é menor ou igual a 2.947, então a classe é B. Se não, se a renda é maior do que isso, eu olho a idade, e se for menor ou igual a 44 é A, se for maior que 44, então eu olho se for menor ou igual a 45 é B, e assim por diante, certo? E percebam que esses valores que a gente tem aqui, na verdade, são o número de instâncias que acontecem para aquele caso que a nossa folha está resolvendo, certo? Aqui nesse caso, na verdade, eu tenho um barra, porque dessas 14 vezes que isso aconteceu, eu tive 6 exemplos negativos para isso aí, tá bom? Muito bem, então aqui eu posso olhar para a nossa árvore, daquela maneira ou não, mas eu também poderia querer rodar a minha classificação para este exemplo usando o ID3. E se vocês perceberem, o ID3 vem para cá, apesar de estar apagadinho lá quando eu vou escolher, vejam, ele na verdade está cinza. Deixa eu fazer de novo, tá vendo? Está cinza mais claro. É porque ele não está habilitado. Mesmo que eu clique ele venha para cá, mas percebam que o meu botão de início não funciona. E por que é que ele não funciona, Estevam? Está com problema? Não. Ele não funciona porque nós sabemos, nós vimos isso na unidade 2, que o algoritmo ID3 não consegue trabalhar com valores numéricos. E por isso, então, o ECA não habilita você rodar essa base de dados com valores numéricos, certo? Se você quiser tratar a classificação com o ID3. Porque o C4.5 permite, porque o C4.5 discretiza, criando esse número, essas novas variáveis aqui, certo? Muito bem, eu vou rodar de novo então com o C4.5, ou seja, J48, e quero dar uma olhada nessa minha árvore se ela não tivesse poda. E se ela não tivesse poda, veja, a minha árvore seria, na verdade, a mesma nesse caso aqui. Significa que a minha poda não trouxe diferença para aquilo que eu estava trabalhando anteriormente, né? Então, com poda ou sem poda, nós tivemos a mesma coisa, certo? Então, nós vamos ter casos em que a poda não auxilia, como aconteceu naquilo que vocês fizeram na unidade 2, nos exercícios entregues na atividade da unidade 2, certo? Aí fica uma pergunta, Estevam, então eu nunca vou poder usar algoritmos que não tratam variáveis numéricas ou contínuas
Na verdade, não é que você não vai poder usar. E a mesma pergunta, ou uma pergunta muito parecida, também poderia ser feita. Então, e se eu não gostei da forma como o J48, ou seja, o C4.5, discretizou as variáveis? Como é que eu posso fazer isso? Então, se na verdade eu não quero que o próprio algoritmo da árvore discretize ou crie essas variáveis assim, eu poderia manualmente pré-processar os meus dados, certo? E criar um processo de discretização. Então, eu poderia vir aqui nos filtros que eu tenho, eu poderia escolher, por exemplo, um filtro não supervisionado, eu poderia trabalhar com os atributos e poderia usar aqui, por exemplo, uma função de discretização, tá? Essa função de discretização, se eu clicar aqui, ela vai me dizer o seguinte, olha, ah, você quer discretizar quais dos atributos? Do primeiro até o último? Você quer criar quantos valores intermediários para ela? Então, o número de bins, que aqui está para 10, na verdade, é o que significa em quantas subconjuntos eu vou criar. Exemplo, suponha que eu tenha a renda, que é a numérica, e eu queira que eu tenha então três faixas de renda, a baixa, média e alta. Então significa que eu ia querer discretizar criando três bins aqui, né? Então esse valor de bins que eu tenho aqui é um valor de quantos subgrupos eu vou querer criar para discretização, certo? Eu posso deixar isso em 10, como estava aqui, e aí essas outras, se eu devo ignorar a classe ou não, isso normalmente eu ignoro a classe porque a classe não é discreta, ela já é discreta, desculpa, ela não é normalmente assim. Se eu quiser fazer binário, então ao invés de criar 10 bins, eu criar sempre binário, eu coloco o verdadeiro aqui, isso acontece, tá? Ah, e, na verdade, vale sempre a pena quando eu for usar algum desses métodos de discretização, e dar uma olhada mais a fundo em o que esses métodos fazem, certo? E aqui, por exemplo, eu tenho essa descrição do que é que está acontecendo e ver se é isso que eu realmente quero, né? Se é essa discretização que eu estou procurando para mim. Uma outra opção que a gente poderia ter dentro do ECA e que o pessoal usa muito é, ao invés de usar esse algoritmo de discretização padrão, onde você define várias coisas, é usar o chamado PKI Discretize, ou seja, o PKI Discretize. Ele é um algoritmo, eu vou clicar aqui para a gente pegar, se eu pegar a definição dele, ele é um algoritmo definido nesse artigo científico aqui, é um artigo de 2001, certo? E é um algoritmo que cria necessariamente intervalos proporcionais. Então, ele automaticamente cria intervalos proporcionais e é um algoritmo que muita gente gosta de trabalhar, certo? Nós vamos usar, vocês vão ver na próxima unidade, a gente vai estudar um pouco sobre o classificador Bayesiano Naive Bayes, que é esse aqui, e esse algoritmo aqui, quando você vai trabalhar com Naive Bayes, costuma ser um dos mais indicados para você fazer a discretização. Eu vou usá-lo então, tá? E perceba que está zero o número de bins porque ele vai escolher isso. Eu vou dar só um OK aqui, vou mandar ele rodar para todos e vou dar um apply, certo? Quando eu fiz o apply, percebam que a identificação ele criou 31 valores possíveis, ou 31 bins para identificação, certo? Para a idade, ele criou também 31, para a altura, 24 valores possíveis, para a renda, ele criou 31. Então perceba que ele escolheu esses valores possíveis para você trabalhar. E você poderia dizer, não, Estevam, não gostei disso, porque o número de bins está muito elevado, por exemplo. Então eu poderia fazer um undo, quer dizer, eu desfaço isso, e agora posso aplicar, se quiser, então, o outro, por exemplo, aquele discretize que eu tinha escolhido anteriormente, e escolher para esse discretize aqui o número de bins igual a, por exemplo, 5 bins, certo? E vou dar um OK aqui, vou aplicar, e aí eu tenho sempre 5 valores distintos para cada uma das variáveis possíveis, percebam. A idade também tem 5, que é de menos infinito até 30,4 anos, de 30 até 42, de 42 a 55 e de 67 a mais até infinito, certo? Então seria mais ou menos isso o que aconteceu para todo mundo. E agora, se eu viesse fazer a classificação, eu poderia rodar o meu classificador usando o C4.5 ou J48, percebam, acertei 92% dos casos, ou poderia escolher
o ID3 que estaria habilitado agora e eu poderia rodar, acertei 92,7. Tá? Percebam que quando a gente faz a discretização, olha só, o ID3 tem essa característica de gerar árvore bem longa, né? A gente já viu isso na unidade 2. O C4.5 com a discretização também está com uma árvore razoavelmente longa aqui, certo? Vamos lembrar se a gente fez isso com a poda ou sem a poda. Ela está sem poda, então eu vou rodar o C4.5 com poda para esse mesmo conjunto de dados, só para a gente ter uma ideia. Agora sim, tá unpruned, legal, vamos rodar. Então a minha árvore, ela ainda não está miudinha, mas já está bem menor do que estava lá, ou seja, o C4.5 ajuda a gente nessa história da interpretabilidade, de você conseguir olhar para a árvore e entender o que está acontecendo lá. E aí nesse caso aqui, a gente só teria um pouco mais de ramos na minha árvore, porque eu criei a discretização, e a discretização fez com que eu tivesse mais possibilidades de saída da minha árvore, certo? Então é mais ou menos isso que está sendo feito. E fica ruim de ler aqui por conta do espaço, então graficamente nem sempre é tão bom de ver, às vezes fica mais fácil olhar por aqui mesmo, porque aí você consegue interpretar o que está acontecendo. Certo? Então, para variáveis numéricas, como a gente havia visto na unidade 2, o C4.5 consegue trabalhar e gerar resultados, já o nosso ID3 não pode ser aplicado. Então, se eu preciso, se eu quero aplicar o ID3 em uma base de dados que contenha valores numéricos, eu preciso antes realizar um processo de pré-processamento e discretizar, por exemplo, essas variáveis. Correto? Bom, eu quero voltar em mais um ponto ainda para tentar enfatizar a diferenciação entre C4.5 com poda, sem poda e ID3, e eu vou voltar num problema de classes desbalanceadas, mas agora para um arquivo de dados, onde a gente tem, na verdade, mais de uma classe, né? Aliás, mais de duas classes, não são classes binárias, eu vou ter 3 classes para se trabalhar, tá?